E dando continuidade a este Nova Day sobre economia criativa e plataformas colaborativas, nos próximos 30 minutos nós teremos o debate entre os nossos convidados, a plateia e vocês que nos acompanham pela internet. As pessoas aqui presentes podem participar levantando a mão, nós levaremos o microfone e aqueles que nos acompanham pela web podem enviar suas perguntas pelo chat do site Nova Day ou pelo Twitter com a hashtag InovaDay. Com a palavra, Álvaro Gregório. Bom dia a todos, meu nome é Álvaro Gregório, estou aqui substituindo o Edivar, que está em gloriosas férias, para tentar mediar a conversa entre os nossos que nos assistem pela internet. Um abraço a Gabriela e ao André, lá de Florianópolis, que conseguiram muito agora com a adesão de outras unidades junto aqui com o Inova Day. Eu queria começar, então, fazendo uma pergunta que veio pela internet, porque do último Inova Day, o pessoal que veio pela internet acabou ficando desprestigiado. Teve tanta pergunta na plateia que acabou. Então, vou começar com eles. Uma pergunta para Lala, que vem da Viviane. Lala, como sensibilizar as pessoas de que o poder da mudança está nas mãos delas e não somente é responsabilidade do governo? Acho é uma pergunta excelente, porque a chave está aí, realmente. Mas o que eu tenho percebido é que a gente consegue isso pela prática. É como você falou, né? Eu brinco dizendo que eu sou comista, você falou da fazeção, né? Da pensação, porque a ação é extremamente transformadora. Então, quando a gente consegue fazer alguma coisa, por pequena que seja feita a partir da organização do coletivo, isso é uma experiência extremamente transformadora e extremamente enriquecedora. E aí você sente que é possível, você sente que o outro é confiável, você sente a possibilidade, e só o que é sentido faz sentido. Então, não adianta, claro que é tremendamente importante a base teórica, saber que é possível, por que é possível. Por isso, por exemplo, essa sistematização, né, nesses 4 vetores exponenciais, mas a chave mesmo está na ação, em acreditar que é possível e na ação. E para que a ação seja possível, a palavra-chave é confiança. É muito louco, é incrível. É possível, extremamente possível e nem tão complicado a gente conseguir fazer um outro mundo. Mas a chave está em confiança. E a gente não é educado a confiar. A gente é educado ao contrário, a desconfiar. E a mídia nos presta um desserviço tremendo, apresentando um mundo que não é real, apresentando a exceção do crime como sendo a norma, o que não é fato. Então, e confiança a gente também só se constrói na ação. Confiar é que nem ficar grávida, sabe? Não dá para ficar ligeiramente grávida. Não dá para ficar ligeiramente confiado. Confiar, você confia e faz. E aí você percebe que é possível. Então, confiança, ação e uma base teórica que faça você perceber que é possível. Nessa mesma linha, Muti, fizeram uma outra pergunta aqui, a Gabriela Pereira, dizendo sobre o Sampa Criativa é uma ótima plataforma de compartilhamento de ideias para a melhoria da cidade de São Paulo. Mas essas propostas são levadas de que maneira para o governo? Existe comunicação entre o governo e essa iniciativa? Bom, como eu expliquei, desde o início, o objetivo não era tornar, vamos dizer assim, essa coisa oficial, entendeu? Então, o que a gente se comprometeu era de, semanalmente, encaminhar um conjunto de propostas, uns 50, 60 delas, para os 3 órgãos, né? A Câmara Municipal, a Prefeitura, no caso, o Gabinete do Prefeito e a Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Agora, o destino das propostas dentro dessas esferas, a gente não sabe qual é, não sabe o que vai ser incorporado, o que não. Como estava acontecendo em paralelo à discussão do plano diretor, então, na verdade, assim, era uma contribuição espontânea da sociedade, né, que no caso do Sampa, para que eles pudessem fazer uso deles como achassem melhor, tá certo? No plano prático, né, se nós tivéssemos, por exemplo, a possibilidade de ter uma sequência do projeto, no modelo que eu e a Ana Carla tínhamos pensado,
A ideia original seria selecionarmos algumas propostas dessas 800 que nós fizemos, vamos dizer assim, capacitar esses empreendedores para estruturar, vamos dizer assim, um modelo de gestão, de estruturação para isso, e tentar conectar as propostas com potenciais patrocinadores. Então, vou te dar um exemplo. Uma proposta do Paulo, de Jesus, ele é corredor, né? Corredor, corre pela rua. E qual foi a proposta dele? Ele sente o cheiro de vazamento de gás quando ele está correndo na rua. Então, ele queria, a proposta dele é assim, bom, vamos fazer um aplicativo em que eu possa, que poderia ser patrocinado pela Comgás, que ele mostra, olha, aqui tem. Então, quer dizer, é uma proposta simples, entendeu? Só que, assim, no estágio em que a gente, do nosso comprometimento, né, também com os patrocinadores, foi basicamente, falei assim, olha, a proposta existe, ela está aqui. Agora, a última milha, né, de conectar o proponente, capacitar ele, ajudar, não necessariamente capacitar, mas, enfim, ajudar ele a organizar melhor a viabilização da proposta e conectar com o potencial patrocinador, isso acabou não acontecendo. Então, a gente, do ponto de vista, vamos dizer assim, da avaliação do ciclo do Sampa Criativa, na minha opinião e da Ana Carla, foi isso que faltou. Quer dizer, a gente tem uma oportunidade, uma possibilidade de escolher algumas propostas, até para mostrar que dá para fazer, né? E empacotar elas de maneira que a gente pudesse direcionar as propostas por cada eixo para empresas ou patrocinadores em potenciais que poderiam agregar sua marca num formato aí de brand content, e essas alternativas de agregação de marca, agregação de valor institucional, a essas ideias que nasceram dentro do projeto. Mas o papel do governo nessa última milha, que não tem, para mim, não é claro. Existe um papel do governo para isso, ou pelo menos em alguns projetos desses existe um papel claro. que o governo não está fazendo. Né? Porque se não tem, então, quer dizer, como é que isso seria possível? Na verdade é o seguinte, como a gente estava fazendo, eu diria que no momento em que havia toda a discussão em cima do plano diretor, e desde o início, né, a preocupação não era politizar o Sampa, né, era fazer uma iniciativa da comunidade, quer dizer, institucional, e oferecer como colaboração espontânea. Agora, assim, não nos cabia como vamos dizer assim, o catalisador dessas propostas, né, cobrar, né, o next step do governo, quer dizer, o que ele vai fazer, o que não vai, até porque muitas dessas ideias, numa discussão de plano diretor, onde se estava discutindo o Arco Tietê e outras obras que eram assim bilionárias, que não tem nem dinheiro para fazer, mas enfim, estavam se discutindo isso, né, fatalmente não iam dar atenção, né, nem a nível de governo municipal, e nem a nível de Câmara, né. A gente, na própria Câmara, assim, a gente entregava lá e parecia que aquilo era uma coisa meio incomodativa, entendeu? Mas a gente ia lá e pegava como é que se fala, um carimbo lá, está entregue, está aqui de protocolo, está entregue, a gente fez a nossa parte, entendeu? Um comentário, isso apareceu em nas falas anteriores, na tua fala, etc. Acho que essa é a grande questão que falta, porque todos os elementos estão postos, tem todos os ingredientes. O que falta é conectar. Então, talvez uma questão muito séria para pensar em ponto de vista de inovação é que tipo de organização, de estrutura, etc., para poder ter essa convergência. Falta plug, sabe? Falta modem, falta... Porque tem os ingredientes e eles não estão conectados. E aí a gente diz, não tem, falta conectar, não tem, falta conectar, mas tem pra caramba. O negócio é ver como é que conecta. Do hub dos hubs, né? Precisa processos, pessoas, ferramentas, etc., para conectar o existente. E o Estado, ele precisaria ter membrana. Né? A pele é o nosso maior órgão de sentido, porque ela sente e ela comunica. E essa permeabilidade é que não tem. Então, precisaria ver que instâncias, por exemplo, como no caso de vocês, podia fazer rodadas de negociação, vai lá e diz, tem isso aqui. Então, de tempos em tempos, tinha que ter algumas instâncias onde tem diálogo entre as partes de uma forma orgânica, e não como são, por exemplo, às vezes as discussões de plano diretor, já vem, a proposta já está feita, você tem o direito de dizer sim ou não para ela, mas
Bom, mas quem diz que é isso, que é para discutir? Enfim, a questão que é super importante é a gente saber que tem ingredientes. A questão é ver como é que conecta, como aquelas figurinhas, que se a gente não une os pontos, parece que não tem desenho. Legal. Bom, antes de fazer a próxima pergunta aqui da internet, queria passar para a plateia. Quem quer fazer perguntas, levante a mão. Professora Neide Han. Meu nome é Neide Han, eu trabalho na Secretaria do Planejamento. Não, é só uma reflexão, concordando com o que vocês estão dizendo, mas relacionando o plano diretor e as propostas, que eu tenho acompanhado só pelo jornal, e um pouco esse mapa da atividade criativa que está aqui no livro que foi distribuído. A gente vê claramente que a atividade criativa, como ela está mapeada aqui fisicamente, é uma atividade de classe média, né? E o plano diretor tem que dar conta desses outros 3/4 da população da cidade, não é? E então eu acho que se a gente tem que ficar batendo na porta lá para apresentar a proposta, eu digo a gente agora com a identidade, com esse grupo, né? Vai ser muito complicado, porque mesmo que as construções tentem mudar um pouco o uso do espaço e a circulação das pessoas, é muito pouco se você imaginar que tem muita atividade criativa na periferia que não está sendo conduzida, especialmente na área de alimentação, solução de problemas práticos do cotidiano que o Estado não dá conta e que as pessoas estão fazendo. Essas coisas não estão nesse mapa, nem no mapa da prefeitura, apesar de ser petista, né? Que também hoje em dia não quer dizer nada, né? Mas eu fiquei preocupada um pouco mesmo, porque a exclusão, ela está, quer dizer, o mesmo setor da cidade onde essas atividades mais acontecem é onde mais as paredes que isolam os grupos sociais estão levantadas, que são os guetos residenciais de classe média que o centro tem, né? Seja nos prédios, seja nos condomínios e tal. E embora a atividade ela seja imaterial, a atividade criativa ela é imaterial, ela se realiza no território, né? E se você não tem as condições objetivas, concretas dessa comunicação, desse compartilhamento, quer dizer, você fica um pouco restrito assim, à biblioteca do Parque da Juventude, ou Centro Cultural da Ruth Cardoso, ou, tá certo? Agora, são eventos isolados quando o cotidiano da pessoa não está incorporando todo o potencial criativo, né? Quer dizer, a própria ciclovia é uma coisa que a periferia já tinha inventado há milênios, né? Andar a pé para ter saúde, eles já andam, porque já há 40 anos atrás, quando a primeira pesquisa foi feita do metrô, já se sabia que a população andava a pé, a população menos privilegiada andava a pé, mais de 1 hora por dia, portanto, devia ser mais saudável. Enfim, eu estou levantando essas coisas, não são críticas, mas é a preocupação de saber. Eu estou mais preocupada com a prefeitura que com o Estado, porque o Estado tem um papel regulador mais para cima um pouco das coisas. Eu digo, como se vai se realizar no território essas propostas de vocês? É um pouco como fazer chegar no centro decisório, na arena, na agenda decisória política, dado que vocês têm poder para isso, estão na mídia, são interlocutores de governos municipais, como isso vai ocorrer? Posso fazer um comentário? Pode? Bom, é um pouco do que eu falei, né? O que a gente percebeu nessa, vamos dizer assim, nessa imersão que nós fizemos na periferia, a gente saiu um pouco dos lugares tradicionais. Então, só para fazer um reparo, eu mencionei ali o projeto da Cidade Líder, era na Zona Leste, não na Zona Sul, a Jô, que me corrigiu aí, que é... Ah, tá lá. Obrigado, Jô. Mas o que eu queria dizer é o seguinte...
O que falta é um lugar onde essas experiências elas estejam disponíveis e acessíveis e organizadas para você acessar, porque tem coisas fantásticas que acontecem fora desse eixo. E a grande mídia, a gente está falando com a Lala aqui agora, a grande mídia, ela simplesmente desconhece esse mundo. Ela está preocupada com a CPI da Petrobras, em desmoralizar o governo A, o governo B, o político A, o político B, entendeu? Agora, esse tipo de notícia, que poderia servir, na verdade, de trampolim para uma outra comunidade, prestar atenção, ler, entendeu? Não acontece, ela está absolutamente alheia a esse debate. Então, essas experiências que a gente descobriu, por exemplo, um bairro aí, tem tanta informação que me escapa o lugar, mas a gente foi fazer uma matéria numa comunidade onde uma associação de mulheres criou uma moeda comunitária. Alguém me falou agora há pouco de uma outra... Jardim Maria Sampaio. O Sampaio é super interessante, o negócio... Você fala assim, bom, como é que essa comunidade administra isso? Eles administram, faz tempo, não é uma coisa de agora. Ó, será que essa experiência pode migrar para outras comunidades? Né? Ele acabou de comentar comigo agora há pouco que tem uma outra comunidade que tem uma experiência semelhante. E assim vai. Acontece que se a gente não vai lá, não discorre, não telefona, ó, posso ir lá gravar? Ele fala assim, você quer gravar o quê comigo? Como é que é? Porque ninguém vai lá. Entendeu? Você tem que primeiro explicar que é uma coisa séria, que você vai dar importância para ele, vai deixar ele falar mais do que os 30 segundos ou 15 que a TV, eventualmente, quando vai lá, normalmente é para um crime, um assalto, uma tragédia qualquer, e não para dar uma notícia boa, né? Vai lá falar com ele. Então, o que eu acho que falta é unir os protagonistas, né, os agentes desse processo. Essa população, que eu chamo de herói invisível, ela está fazendo a parte dela. E não está preocupada se o prefeito gosta ou não gosta, se o vereador AB gosta ou não gosta. Ele está fazendo a parte dela. Eu acho que a gente deveria usar essas experiências para inspirar as outras pessoas, que é o que a gente tentou fazer com o Sampa, né? Que é um pouco do que, a nível governamental, a equipe do governo do Estado, através do InovaDay, está tentando fazer, de compartilhar isso daí. Então, o que eu acho que é importante, o que falta é um lugar onde as pessoas possam ir e vão encontrar informação sobre essas possibilidades de transformar através de simples atitudes, entendeu? Que uma se junta a outra, claro que não são iniciativas que vão acontecer isoladamente ou solitariamente, são iniciativas, são colaborativas e são em grupo, né? Mas elas são factíveis, e eu acho que é importante ter esse lugar. Eu defendo, eu acho que isso é o que o Álvaro falou, o hub dos hubs, né, Álvaro? Acho que esse é o nosso desafio. A gente tinha que sair com uma lição de casa aqui, de criar e ajudar a construir esse hub. Tem questões super sérias nisso que você falou, por exemplo, o que a gente sabe lidar com indústria criativa é com os setores, porque é como começou e porque também é um pouco mais fácil. Porque você tem dados mais simples de manejar, digamos. A visão setorial, ela não contempla o território. E se você for falar desta imensa população, você não dá para falar da produção cinematográfica, não é como setor, não chega a ter impacto. Então, não entra nunca nas contas. Depois, é, sobretudo, uma economia informal. Porque da economia criativa, acho que, se na economia geral metade é informal, na economia criativa deve ser 70% informal. Então, a gente precisaria trabalhar, tentar desenvolver ferramentas de ter o aferido setorial e o inferido, que que seria mais das dinâmicas do território. A outra coisa, quando começou essa história de economia criativa, parecia um pouco a panaceia. Vai dar tudo certo. Não necessariamente. Ia trabalhar na China e a China dizia, nós queremos ter a nossa Disneylândia, o nosso não sei o quê, um monte de coisas que são os blockbusters, que não trazem desenvolvimento sustentável. Então, como é que você separa que tipo de iniciativa que realmente faz frutificar um território e das iniciativas que consomem o território? E o que foi ficando claro é que as iniciativas que são exógenas, elas consomem o território. E era assim que começou, por exemplo, na indústria criativa. Começou muito com a ideia de reurbanização, que acabava transformando o processo de indústria criativa num mais um processo de especulação imobiliária.
Então, casos que inicialmente eram vistos como positivos, como o famoso Guggenheim de Bilbao, etc., no fim você vê que é um processo de gentrificação. Ele gerou a especulação imobiliária, mas o território não se beneficiou. Então, a questão é ver como é que você cria um conjunto de políticas que seja sistêmica e não setorial. Por exemplo, todas as nossas políticas na área das artes, das secretarias de cultura, elas são setoriais. É X para dança, X para não sei o que e tal. E o negócio não é isso. O negócio é como é que você desenvolve novas tecnologias. Se você tem novas tecnologias, tudo isso vai florescer. Como é que você cria circuitos de distribuição? Porque se tem circuito de distribuição, você distribui qualquer coisa. Você distribui o artesanato, o cinema, etc. Então, precisa ter coisas que não sejam... Uma metáfora, talvez, seja... Não trabalhe para uma árvore, mas trabalha para o pomar. Porque se você está cuidando do pomar, do terreno, etc., aí as árvores frutificarão. E a política setorial é você pegar uma árvore e malhar naquela árvore, e não você trabalhar no pomar. Então, por exemplo, o que é trabalhar no pomar? É mudar o conceito de inovação. Inovação ainda é inovação de traquitana. Todas essas inovações de processo deveriam ser prioridade na FINEP. A FINEP tem pouquíssimas, se é que tem alguma, muito sutil linha de financiamento para esse tipo de inovação de processo e não de produto. O que é trabalhar o pomar? É financiamento. O BNDES, idem. O BNDES super sabe que precisa trabalhar com intangíveis. É um dos que começou a pesquisar com isso, mas ainda não conseguiu trazer isso para suas práticas. Então, ele continua. Se você vai montar um restaurante, você pode financiar a panela, mesa e tal, mas você não pode financiar o curso do chefe ou a comunicação. Então, toda a parte que faz a diferença, não tem como. Então, esse tipo de coisa é aquela que vai conseguir fazer a diferença. Para sair dessa coisa da indústria criativa, classe média, empreendimentos, etc., e ir para uma coisa que é os intangíveis ativando o território. É o pomar podendo dar fruto. Assim. Ok. Vamos dar mais uma pergunta para a plateia, e pelo nosso horário vai ser a última. Estamos com um problema de tempo aqui. A escolha... Oi, meu nome é Maria Cristina. Eu trabalho com democracia participativa e storytelling digital. E eu falei uma coisa para a Lala, que eu moro entre os Estados Unidos e aqui, e lá eu vejo uma participação muito maior e interatividade das pessoas. E eu gostaria de saber como resolver um problema que eu estou vendo aqui cada vez mais, que é o seguinte: os políticos vivem num cluster do poder, os cidadãos vivem no cluster da sociedade civil. Hoje, a sociedade civil chegou num limite, ela virou as costas para os políticos, porque não se sente mais representada. Então, eu quero saber como fazer essa conversa. Eu sei como fazer lá, mas aqui, eu até falei para a Lali, e eu vou repetir o que eu falei, a sensação que eu tenho hoje no poder aqui é o seguinte: vamos criar dificuldades para vender facilidades e, assim, pagar campanhas políticas. Infelizmente, é essa a sensação minha atual dos políticos. Então, eu gostaria de saber se existe uma solução para isso. E não é só minha, tá? 78% da população hoje está assim, e tende a aumentar. Bom, como futurista, eu acho que tem uma coisa que vai ser inevitável. Eu espero que não demore muito. Porque a gente vê, como com vocês que estão aqui, que botar todo mundo dentro do mesmo saco não faz o menor sentido. Porque, claro, tem coisas muito diferentes. E tem um monte de gente muito capaz, muito inteligente, que muitas vezes, pela minha experiência em órgãos de governo, o que eu via era a maioria tendo extrema dificuldade em conseguir fazer o que sabe que precisa ser feito e como. Eu acho que o que vai acontecer, que é inevitável, é que, assim como teve na passagem, quando estava acabando a economia a partir de escravos, isso precisava de uma mudança radical. Essa mudança radical foi a passagem de monarquia para república.
para a gente poder ter essa outra mudança rumo à sustentabilidade e ao bem comum, porque isso é um movimento global que está acontecendo, né? A gente teve fases da história da humanidade organizadas em torno do poder. O rei, depois fase da história da humanidade organizada em torno do mercado. A próxima fase, que está começando, é organizada em torno do bem comum. E isso vai implicar numa mudança de modelo de governo. Eu tenho a impressão que é um sistema moribundo. Eu tenho a impressão que nós estamos fazendo um boca a boca num cadáver. Porque já mudou. E ainda não aconteceu do ponto de vista das normas, mas já não é capaz de dar conta. Então, é inevitável que isso aconteça. Os processos colaborativos serão tão infinitamente mais eficazes que toda a estrutura algumas vão acompanhar, como vocês, e vão ser catalisadores, e outras vão minguar. Então, a questão é de tempo. Quanto tempo vai demorar para que essa estrutura partidária, que realmente, no meu entender, ela não faz sentido. E é difícil mesmo, o sistema de manutenção claramente não é possível de ser lícito, é muito dinheiro. A questão é de quanto tempo vai demorar para a gente passar para alguma coisa que provavelmente vai ser uma democracia digital direta, algum sistema de cogovernança, né? De usar essa inteligência do coletivo, porque há muita inteligência no coletivo. O coletivo tem inteligência, tem tempo e tem vontade. A questão é ver como é que estrutura isso. E questão de tempo. Se serão 7 ou 14 anos, espero que seja 7 e 14, não 21, mas acho que vai ser mais rápido do que a gente imagina, por essa dinâmica exponencial. Só rapidinho, eu acho o seguinte, isso passa por uma reforma política. Nosso sistema político, nosso sistema partidário, eleitoral, ele é totalmente irreal, entendeu? Ao contrário do que acontece, por exemplo, com as empresas, onde o consumidor é o que manda na marca do fabricante ou produto. Né? Na política, não. Você vota no sujeito, mas você não pode destituir ele se ele for um corrupto, se ele não fizer o serviço, entendeu? Então, assim, o ponto de partida é esse, porque esse descrédito da população, em geral, tem a ver com o modelo político que se institucionalizou no Brasil. Se isso não mudar, o que ela está falando, não vai acontecer, porque, a não ser que aconteça, havia uma revolução. Entendeu? Quer dizer, a população chega num tal estágio de descontentamento que aí fala, bom, a mudança não vai por bem, vai por mal. Entendeu? Mas no processo natural, democrático, deveria ter uma autocrítica. A política não faz autocrítica. Depois dos movimentos de rua, então não faz autocrítica nenhuma. O sujeito pega aí, quando eu estava reclamando de que aumenta a passagem de ônibus, o deputado estava pegando o aviãozinho lá e gastando não sei quanto com a família, entendeu? Numa viagem para, Miami, entendeu? Então, assim, eles estão, literalmente, nem aí para o eleitor e para a população. Eles estão se locupletando naquele estado, porque o modelo político, a legislação, ela é perniciosa. Ela não é a favor da população, dessa maioria, entendeu? Que é a população. Ela é a favor da manutenção do status quo, porque são eles que legislam em causa própria. Aí não tem jogo. E o antídoto para isso, acho que é tornar público público. Se o coletivo se organizasse para tornar público tudo que é público, e como é linda essa iniciativa de vocês, por exemplo, isso naturalmente ia acabar tendo um processo orgânico. Então, por exemplo, se ficasse evidente que com a 866, né, 8666, a maior parte das pessoas, das instituições que trabalham com órgãos públicos não conseguem executar metade dos seus orçamentos, caramba, né? E que a gente vê os técnicos que são excelentes e que 70% do tempo deles é gasto em tentar fazer. Como é que eu consigo contratar? É uma loucura isso. Então, se isso fosse público, então acho que a campanha, se fosse para fazer uma coisa, seria uma enorme campanha. Coletivo, vamos usar nosso tempo e nossa inteligência para tornar público o público. Porque nisso você revela o que funciona, e aí isso é fortalecido, e você revela o que não funciona, que aí vai minguar. Legal. Lala, Muti, muitíssimo obrigado, em nome do Inovadei, da nossa assessoria de inovação em governo e do governo em si, enfim. A gente acha que hoje teve um exercício bom sobre o nosso slogan aqui, que é o governo de amanhã começa hoje, e acho que é sempre um bom começo, um bom recomeço com informações tão preciosas que vocês passaram para a gente.
O Inova Day continua em Santa Catarina, com o pessoal Gabriela, André, lá em Santa Catarina, com o nosso novo associado aí do Ministério Público. Não sei se vão transmitir também por aí, acho que Gabriela deve se manifestar no Facebook e esse tipo de coisa. As perguntas que chegaram pela internet e não foram colocadas aqui, em função do tempo, nós vamos passá-las para os palestrantes, que eu tenho certeza que vão ter prazer em responder, e acho que vão ficar mais uns 5 minutos aqui para responder o do pessoal que está por aqui, tem um monte de pergunta ainda para ser feita. De todo modo, muito obrigado, um bom final de semana a todos. Em maio a gente volta com um novo Inova Day, sempre na sexta-feira última de cada mês. Muito obrigado.